Ok, gente amiga, gente querida, você está na Carvalho Pictures, o seu canal de matemática que resolve com você problemas da Academia da Força Aérea, da AFA. Pois é, nesse caso então uma questão que envolve a elaboração de uma equação do segundo grau. Pois muito bem, o problema diz assim: uma fábrica produz casacos de determinado modelo. O preço de venda de um desses casacos é 200. Muito bem. Quando são vendidos 200 casacos. O gerente da fábrica, a partir de uma pesquisa, verificou que para cada desconto de R$2 no preço do casaco, o número de casacos vendidos aumenta de 5 unidades. Muito bem. Aí ele nos pergunta a maior arrecadação possível com a venda dos casacos acontecerá se a fábrica vender cada casaco por um valor em reais, no caso aí pertencente a um desses intervalos aqui, das alternativas. Muito bem. Então vamos ver o seguinte, ele falou, a pergunta em si, né, fala sobre a maior arrecadação possível. E aí eu tenho que ter em mente o seguinte: como é que eu acho essa maior arrecadação possível? Ou melhor, como é que eu acho a arrecadação? No caso então, o cara que vai vender o casaco, ele vai arrecadar, ele vai faturar, né? Ele vai ganhar em cima de duas coisas. Em cima do preço que ele vai cobrar por cada casaco, correto? E pela quantidade. Ok? Então a gente tem aí essa equação que vai nos dar aí o valor, né, da arrecadação, como sendo então o produto, né, de preço vezes quantidade. Então, quanto maior o preço, quanto maior a quantidade, no caso, então, ele vai arrecadar mais. Faz sentido isso? Pois muito bem. No caso, então, ele descreve aqui pra gente o seguinte: cada desconto de R$2, ou seja, menos R$2, isso equivale, né? Isso vai causar o seguinte: o número de casaco vendido vai aumentar em 5 unidades. Então, a cada menos R$2, ele vende mais 5 casacos. Correto? No caso, então, diretamente proporcional, é a mesma coisa a gente considerar que a cada R$1 a menos, o que vai acontecer? Ele, então, vai vender cerca de 2 casacos e meio a mais, né? Isso em média, evidentemente, né? Então 2 casacos e meio ou 5,5, 5 sobre 2, né? Pois muito bem. Então, sabendo disso, no caso então, vamos estipular então que esse desconto, no caso aí, né, seja igual a x. Então x, no caso, vai ser o valor do desconto. Isso em reais, tá? Muito bem. Então, vamos colocar essa arrecadação aqui, esse faturamento, em função de x. Vamos criar aí uma função. Que função seria essa? Pois é, no caso, o preço original, né, no início aqui do problema, ele fala que o preço do casaco é igual a 200. Mas o que vai acontecer, né? Se a gente vai dar um valor x de desconto, ao invés de 200, no caso aí o preço vai se tornar o quê? 200 menos x, a gente vai descontar, vai diminuir o valor x para poder abaixar o preço, ok? Tudo bem?
Muito bem, o que vai acontecer então, né? De acordo com a pesquisa, né? No caso aí, o preço era 200, quando foram vendidos 200 casacos, e de acordo com a pesquisa, né, vai se dando desconto, e aí então o número de casacos vendidos vai aumentando. Então nesse caso, o número de casacos inicialmente era 200, e aí você vai dar um desconto, né, de X, sendo que a cada real de desconto você tem 5,5 casacos vendidos. Então o que vai acontecer? Essa quantidade de casacos vendidos ela vai aumentar. Se a cada real 5 meios, em X reais, 5 meios de X, ou 5x sobre 2. Faz sentido isso? Pois muito bem. Então nesse caso, fazendo aqui a nossa distributiva, a gente chega então numa função do segundo grau. Vamos ver? Então no caso nós teríamos, né, fazendo aí a distributiva 200 vezes 200, 40.000. E aí 200 vezes 5 meios, o 200 vai dividir por 2, vai ficar 100, que vezes 5, no caso então vai nos dar 500x. Agora fazendo essa outra distributividade, nós teremos menos x vezes 200, menos 200x. E por fim, menos x vezes 5x sobre 2, aparece então menos 5x ao quadrado sobre 2. E aí então, simplificando, a gente acha a função do segundo grau, no caso como sendo menos 5x ao quadrado sobre 2, 500 menos 200 mais 300x, e isso mais 40.000, ok? Então repara que quando ele pergunta, né, a maior arrecadação possível, maior valor para uma função do segundo grau, esse valor então ele vai ter que ser o quê? Um ponto de máximo ou de mínimo? No caso então você vê aqui, né, a concavidade voltada para baixo, então ele vai ter que ser, né, no caso aí o vértice, para ter a maior arrecadação possível, ele tem que ser um ponto de máximo. Máximo quer dizer maior valor possível. Então, nesse caso, de fato, você montou a equação e aí ela vai te dar a concavidade voltada para baixo. Por isso, então, de fato, o vértice vai ser o ponto de máximo. Ok? Então, a gente pode calcular, no caso aí, esse x, que é o valor do desconto, para que tenhamos, então, a maior arrecadação possível. Não vai ser um x qualquer, vai ser o x máximo, vai ser o x do vértice. Muito bem, x do vértice será menos b sobre 2a. Então, nesse caso aí, nós teríamos que esse x do vértice vai ficar, no caso aí, valendo. Esse x do vértice, então, como sendo menos 300 sobre 2 vezes o valor de a, que é menos 5 meios. E aí, então, o que acontece? O 2 de cima com o de baixo corta, né? E aí, então, nós vamos ficar com menos 300 dividido por 5, ou 300 sobre 5, isso vai dar 60. 60 o quê, né? É o x, é o valor do desconto em reais. Então, nesse caso aí, ele pergunta, né, a maior arrecadação possível acontecerá se a fábrica vender cada casaco por um valor. No caso, então, esse valor é quem? É o preço. Então, esse novo preço, o que vai ser, né? O preço original era 200. Então, se você vai dar um desconto X de 60 para obter a maior arrecadação possível, esse novo preço, então, vai ter que ser quem? 200 menos os 60 que a gente achou aqui de desconto. No caso, então, vai ter que ser R$ 140 o novo preço aí do casaco. E aí, R$ 140, de acordo com as alternativas, vai ser a letra B. No caso, então, a nossa opção correta. Ok, gente amiga? Grande abraço e até a próxima.